Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Edson, pastor Edson Gomes. Eu venho aqui nessa live hoje para estar dando testemunho do que Deus fez na minha vida e também para estar deixando uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas. Eu vou estar deixando essa palavra para todos os irmãos e deixando também o meu testemunho do que Deus fez na minha vida, que eu tenho certeza que pode fazer na sua também. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado, que tem acontecido na sua vida, na sua família, no seu ministério, mas uma coisa eu tenho certeza: mesmo Deus que operou na minha vida, mesmo Deus que fez um milagre na minha vida, Ele também faz na sua. É somente você acreditar que o milagre pode acontecer na sua vida. Amém? Eu me chamo pastor Edson Gomes, estou aqui na cidade de Campo dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Canaã, aqui em Campo dos Goytacazes. E eu vou estar dando testemunho para vocês que Deus me curou do câncer. E eu vou estar ministrando uma breve palavra para você e sua família, para todos que estiverem assistindo. E eu lhe peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham receber força, pessoas que estão passando por um deserto, por um vale, pessoas que de repente estão passando aí por uma grande luta, uma grande dificuldade, e esse testemunho ele pode ajudar esta pessoa, pode fortalecer essa pessoa, porque muitas pessoas se encontram caídas, desanimadas, desacreditadas, mas eu te garanto que a palavra de Deus, ela vai trazer fé para o coração desta pessoa e o testemunho vai encorajá-la a continuar e não desistir. Então, por isso que eu lhe peço que você compartilhe essa live para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus e também por esse testemunho que Deus colocou na minha boca para falar para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero estar lendo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos para vocês aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aqui no versículo de número 5 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote. E diante do Senhor, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume sacerdotal, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo do Senhor lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será
motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra poderosa, essa palavra do Senhor, que queima o coração quando nós lemos, quando somos ministrados pela palavra de Deus. Eu quero falar para você a respeito desse homem chamado Zacarias, que para ele existia uma impossibilidade. Para Zacarias, apesar de já ter orado várias vezes, pedido um filho, mas ainda não tinha sido atendido, porque a Bíblia diz que ele era avançado de idade e também a sua mulher. E existia outro impedimento, que Isabel era estéril. Ela não podia engravidar, não podia gerar filhos. E esse era o maior dos impedimentos na vida de Isabel. Creio eu que, como a palavra nos revela, para Zacarias era uma humilhação não ser pai de filhos, porque um casal quando se casa, um casal quando se junta, eles fazem planos de formar uma família, de ter filhos, só que isso não aconteceu na vida de Zacarias e de Isabel. Planos eles até fizeram, mas o sonho não tinha acontecido. Eu aprendo uma coisa nisso daqui, que as coisas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o seu ministério, acontece no tempo de Deus. Não é no tempo do homem, mas acontece no tempo de Deus. Uma cura, uma libertação, um casamento, uma bênção para chegar na sua vida, depende do tempo de Deus. E nós vemos isso claramente na palavra que nós lemos, que esse homem chamado Zacarias, sacerdote, ele e a esposa, descendente de Arão, descendente de sacerdote, uma linhagem sacerdotal, não tinha filhos, servia ao Senhor, era constante em oração, oferecia sacrifício pelas pessoas, a oração, e eles não tinham recebido ainda a sua bênção. Porque a Bíblia nos diz que este homem, chamado Zacarias, ele foi escolhido por sorteio, como costume sacerdotal, ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor, para oferecer incenso. E esse homem, ele agora entra no santuário para oferecer incenso, para cumprir ali o seu trabalho, o seu ofício sacerdotal. Só que quando ele chega para oferecer o incenso, aparece do lado do altar do incenso o anjo do Senhor. Oh glória! Que experiência magnífica! O anjo do Senhor se colocou ao lado direito do altar do incenso para falar com Zacarias, para dizer para ele que a oração dele tinha sido ouvida. Isso acontece muitas vezes com muitos ministros, muitos líderes que pregam a palavra de Deus, fazem a obra do Senhor, que por dentro estão esperando o seu milagre acontecer, por dentro estão esperando a realização do seu desejo. Ele ora, você ora e vê o milagre das pessoas acontecendo. Você coloca a mão e Deus cura. Você ora e o demônio sai, mas o seu milagre ainda não chegou. Oh glória! Mas todavia, você não vê Zacarias desanimando do ofício sacerdotal, porque a sua bênção ainda não tinha chegado. Deus manda te dizer nesta noite, não desanime, não pare, continue, porque uma hora ou outra a tua bênção há de chegar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu venho dizer para você nesta noite, amados irmãos, que esse homem chamado Zacarias, ele quando vê o anjo do lado do altar, ele teme, ele estremece, porque não há homem na terra que quando o céu se manifesta,
ao favor dele, ele fica normal. Porque o que apareceu para Zacarias não era da terra. O que apareceu para Zacarias era do céu, é do céu. Então, quando o céu se manifesta em nossas vidas, nos deixa perturbado, nos deixa temeroso. Quando o céu se manifesta na nossa vida, nós não ficamos do mesmo modo, não ficamos do mesmo jeito. Foi isso que aconteceu na vida deste homem chamado Zacarias, sacerdote do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, que esse homem ele passa pelo o altar do holocausto, trazendo aqui agora a memória o tabernáculo. Não era tabernáculo, mas trazendo a memória o tabernáculo. Ele passa, um sacerdote ele passava pelo altar do holocausto, depois pela bacia de bronze, depois ele passava pelo candelabro que estava à sua esquerda, a mesa dos pães da presença que estava à sua direita, e de frente para ele o altar do incenso. E quando ele começa a oferecer incenso, o anjo aparece. Imagina você, porque logo após o véu, a Arca da Aliança estava. Só que ele não passou após o véu, ele estava na mesa do incenso. E o anjo aparece para ele e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Deus manda dizer para você nesta noite: eu não sei o que você passa, o que você pediu, qual é a sua necessidade. Homem e mulher de Deus, jovem, Deus manda te dizer nesta noite: Ele ouviu a sua oração. Deus manda comunicar para o seu coração nesta noite: Ele ouviu a sua oração. A sua oração, ela não parou no teto da igreja, ela não parou na laje da sua casa, a sua oração, ela não ficou nas nuvens, a sua oração, ela atingiu o objetivo principal, que é o trono de Deus. A sua oração foi ouvida. A oração de Zacarias, ela não foi ouvida na hora que ele entra para oferecer incenso, ela já tinha sido ouvida, há muito tempo. Só não tinha chegado ainda a hora de ser realizada. O milagre ainda não tinha chegado a hora de ser respondida a oração de Zacarias. Porque tudo é no seu tempo, tudo é no seu devido tempo. Aleluias, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Deus manda te dizer: aguarda mais um pouco, continue no propósito, continue na oração, porque a tua oração ela foi ouvida, mas ainda não chegou o tempo de ser respondida. E a hora que o tempo chegar, não vai ser o teu vizinho, o teu parente que vai te trazer a notícia. Vai vir a notícia do céu, a notícia vai vir da glória. Deus vai revelar para você que a tua oração foi ouvida. Esse homem recebe a visita do anjo, não é dentro da sua casa. Ele recebe a visita do anjo no seu local de trabalho, aonde ele serve o Senhor. Sabe o que Deus me fala nesta noite? Continue servindo a Deus da maneira que Ele designou você a fazer, porque o milagre, a notícia, a resposta vai chegar enquanto você estiver trabalhando para Deus. O milagre vai acontecer enquanto você estiver fazendo a obra. Não pare de fazer a obra só porque o milagre ainda não chegou. Não desanime, não jogue a toalha, continue, porque Deus vai fazer o milagre enquanto você estiver trabalhando para Ele. Glória! Esse homem agora, ele praticamente duvida do que o anjo disse para ele, porque ele disse que ele era idoso, a mulher dele era estéril. Ele pediu uma certeza de como isso aconteceria. E por ele duvidar, o anjo disse para ele, o Gabriel disse para ele que ele ficará mudo. E a voz dele só se soltará no tempo oportuno. Eu venho dizer uma coisa para você que nós lemos aqui na palavra, que a Bíblia diz que o nascimento de João ia ser alegria para a família. E que muitos se alegrarão com o nascimento dele. Você está entendendo esse mistério? Nem todos
se alegraram com o nascimento de João. Nem todos se alegraram com João, mas se alegraram com o milagre que aconteceu na vida de Isabel e de Zacarias. Por quê? Porque a mulher avançada de idade era estéril. Eles se alegraram com o nascimento de João, mas nem todos se alegraram com João. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Vão ficar de boca aberta, vão ficar pasmados com o milagre que Deus vai fazer na sua vida, com o impossível que Deus vai operar na sua vida, mas o teu milagre não vai agradar a todo mundo. Isso é bíblico, é fato. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. Se importe somente com aquele que prometeu o milagre. Se importe somente com aquele que resolveu do céu abençoar a sua vida. Porque eu digo para você, você é um para-raio de bênção. Você é o alvo dos milagres de Deus. Eu quero profetizar isso na sua vida nesta noite. Você é um alvo dos milagres de Deus. Oh, glória! Aleluias! Este homem, a Bíblia diz que agora ele vai embora para casa. Quando ele sai lá de dentro, todo mundo percebe que ele tinha tido uma visão. Porque ele não consegue falar, ele só consegue fazer gestos e vai embora para casa. Quando termina o seu período de ofício sacerdotal, ele vai embora para casa. E a Bíblia diz que Isabel fica grávida. Isabel agora fica grávida e por 5 meses ela não sai de casa. Isabel não sai de casa por 5 meses. Por quê? Porque ela era avançada de idade. Ela era estéril. Aleluias. Com certeza, ela tinha vergonha de mostrar a sua barriga. Ou seja, ela ficou dentro de casa. E quando ela faz 6 meses de gravidez, o mesmo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias, agora aparece a Maria. E vai dizer a Maria que ela será mãe de Jesus. E diz para Maria que a parente dela está com 6 meses de gravidez. Aí a Bíblia vai dizer que naqueles dias, Maria vai até a região montanhosa da Judéia, aonde morava Zacarias e Isabel, e vai fazer uma visita para Isabel. E quando Maria bate na porta de Isabel, quando Isabel abre, Maria entra, a Bíblia diz que elas saúdam uma com a outra. E a Bíblia diz que quando ela saúda, o menino dentro do seu ventre, ele se alegra, ele se mexe. E tanto Isabel fica cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Isabel fica cheia do Espírito Santo, o menino dentro do seu ventre também fica cheio do Espírito Santo, para se cumprir a promessa que Deus tinha dado através do anjo Gabriel, dizendo que João seria cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Porque quando Maria chega na casa de Isabel, Maria já está grávida. Isabel já está no 6º mês de gravidez. E Jesus, no ventre de Maria, quando Maria saúda Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus está no ventre de Maria. E se cumpre a promessa na vida de João, ele fica cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Por que isso, pastor? Porque aquele que batiza com o Espírito Santo batizou João dentro do ventre. Oh, glória! Aquele que batiza com o Espírito Santo, que estava no ventre de Maria, batiza João Batista, que está no ventre de Isabel com o Espírito Santo. Por isso Isabel fica cheia do Espírito Santo. E João dentro do seu ventre se alegra, ele se mexe por causa da saudação, por causa da presença de Deus na vida daquela mulher. Oh, glória! Da mesma forma que o milagre aconteceu na vida de Isabel e a promessa se cumpriu, João ficou cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Não há
não tem como um milagre de Deus que ele te prometeu não acontecer. Esteja certo disso. Se Deus lhe prometeu que vai fazer, toma posse. Se Deus lhe prometeu que vai acontecer, toma posse. E Maria fica na casa de Isabel até o nascimento de João Batista. Porque a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel aparece a Maria, Isabel já está no 6º mês de gravidez. E quando Maria vai até a casa de Isabel, ela fica mais 3 meses na casa de Isabel. Então 6 meses com mais 3, 9. Ela fica até o nascimento de João. Ela fica para poder ver o milagre de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não existe nada impossível para Deus. Zacarias, ele pode ter duvidado daquilo que o anjo Gabriel falou para ele, que Isabel seria mãe de filho, de um homem grande diante de Deus, poderoso em palavras, profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na lógica, João Batista teria que ser sacerdote, porque Isabel e Zacarias, eles eram descendentes de Arão. Então, naturalmente, João Batista deveria ser sacerdote. Mas Deus mudou o negócio. João não seria mais sacerdote, mas João seria um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, nós servimos a um Deus que faz o que quer, na hora que Ele quer e na vida de quem Ele quiser. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como que está o estado da sua vida, eu não sei o que se passa na sua vida, mas de uma hora para outra, Deus pode te levantar como referência nesta terra. Deus pode te levantar como profeta do Senhor. Deus pode te levantar como sacerdote, como um pastor, como um homem de Deus, para pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Todos pensavam que João Batista ia seguir a linhagem do seu pai, sendo sacerdote, mas Deus levantou ele como profeta. Oh glória! Deus levantou João Batista como profeta e um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. O teu milagre vai virar notícia. Eu quero dizer para você nesta noite que o teu milagre vai virar notícia. João Batista ficou escondido no ventre de Isabel por 9 meses. Mas quando ele nasceu, disseram que Deus é na vida de João Batista, por causa do jeito que aconteceu. Nasceu de uma mulher estéril, porque Deus fez o impossível na vida de Isabel e na vida de Zacarias. E para terminar aqui, meu irmão, a minha participação nesta noite na live, eu quero deixar aqui um testemunho do que Deus fez na minha vida. No ano de 2022, no ano passado, eu fui diagnosticado com câncer na garganta, na amígdala direita. Eu senti que foi depois de um culto que eu preguei e cantei os corinhos de fogo e fiquei com a garganta bastante irritada nesse dia. E logo após nós saímos para comer depois do culto e fomos a uma lanchonete aonde eu comi um caldo que estava muito quente. E desse dia em diante eu senti que a minha garganta começou a inflamar do lado direito. E eu achava que era a amígdala inflamada e fui me medicando por conta própria. Só que um dia a minha pressão subiu, a minha pressão estava descontrolada e deu hemorragia na garganta e saiu muito sangue. E eu procurei o médico, fui até o pronto-socorro. E lá o médico conseguiu estancar o sangramento. Aí, mais ou menos 7 dias depois, aconteceu de novo. Eu fui novamente ao hospital, o médico conseguiu estancar e disse para mim procurar um especialista porque eu estava com um tumor na garganta. E desse dia para cá, eu comecei a ficar meio temeroso
comecei a ficar questionando a Deus porque isso tinha acontecido comigo. E fiz lá, tirou o material para fazer a biópsia e no resultado deu que estava com câncer na garganta. E o tratamento demorou a chegar, começou a inchar, começou a dar uma diferença na minha audição do ouvido do lado direito. Eu comecei a sentir uma diferença no meu rosto, no meu pescoço. E eu fiquei muito apreensivo com isso. E ligava para o hospital, eles falavam que tinha que esperar a hora, porque quando se trata de tratamento de câncer, no hospital de câncer, todo mundo é prioridade. Não existe, pode chegar uma pessoa de 100 anos que esteja com câncer e outra com 18, mas todo mundo ali é prioridade, eles não furam a fila. E eu demorei bastante tempo para conseguir o tratamento, e quando eu continuei pregando. Enquanto eu esperava ainda o tratamento, eu continuei pregando. Só que quando eu terminava as minhas pregações, eu sentia que estava dando hemorragia. E era na garganta, não tinha como eu botar aquele sangue para fora. Ele devia para dentro, eu tinha que engolir aquele sangue. E fiquei assim por vários tempos, várias semanas, ou até meses, até eu conseguir o tratamento. Quando eu consegui o tratamento, Deus me abençoou com o tratamento. Eu falei para Deus, eu falei assim: Deus, por que o Senhor não me cura? Para que eu não precise passar pelo tratamento, para que eu não precise tomar a quimioterapia na veia. E Deus falou que era para eu fazer o tratamento, que depois que eu terminasse o tratamento, que Ele ia me curar. E eu chorei. Eu falei com Deus, eu fui para monte, eu jejuei, e Deus só falava comigo. Teve uma vez que eu estava trabalhando, eu vim do serviço chorando, dirigindo, chorando, e eu falei com Deus por que isso aconteceu comigo. E quando eu cheguei na igreja, um pregador de fora, lá na igreja, falou assim, antes de começar a pregação, ele falou assim: eu não sei para quem que Deus está mandando falar isso, mas Deus manda dizer que essa enfermidade não é para a morte. E o pregador não sabia de nada. E eu continuei questionando a Deus, falando com Ele por que essas coisas estavam acontecendo. E eu no trabalho, eu mais uma vez chorando, falando com Deus. Quando Deus começou a falar comigo, que Deus falou assim mesmo comigo, ó: eu sei qual é o barco que eu posso soprar o vento. Deus falou comigo que era para eu ficar tranquilo, que o meu barco ia chegar do outro lado, que eu não ia naufragar. Ele disse para mim, por várias pessoas, por mensagens, Deus falou para mim: essa enfermidade, ela não é para morte, é para crescimento. E Deus usou várias pessoas para falar isso. E eu continuei, aí comecei a fazer o tratamento. Na primeira semana de radioterapia, eu já senti diferença, porque eu não dormia, porque me sufocava. O tumor que estava na minha garganta me sufocava. Quando eu pegava no sono, que relaxava o músculo da garganta, ele fechava a minha garganta. E eu sufocava, eu tive que acordar, eu acordava sufocado. E isso por a noite toda, a madrugada toda. E eu não conseguia dirigir direito mais, que eu dirigia, cochilava, aonde eu estivesse eu cochilava, e foi um período muito ruim. Mas aí quando eu comecei o tratamento, na primeira semana já começou a diminuir o tumor, e eu já comecei a conseguir dormir melhor. Só que aí veio a agressão da radioterapia na minha garganta, porque queimou por dentro, queimou por fora. Agora não se vê mais, não tem mais, mas isso aqui ficava tudo preto. Não podia nem encostar a mão, assim, ficava como se fosse uma queimadura mesmo. E por dentro também queimou. E eu não conseguia comer, eu não comia. Eu pesava, antes de começar o tratamento, eu pesava 110 quilos. Eu fui para 73 quilos, porque eu não conseguia comer. E eu tinha que bater a sopa no liquidificador
e tomar, beber a sopa. Eu conseguia, muitas das vezes, beber a meio copo, ou um copo só de sopa. Não era muito. Tudo que eu comia tinha que ser batido no liquidificador, porque senão eu não conseguia comer. Quando eu fiz a minha primeira quimioterapia, eu fiquei uma semana passando mal. Tudo que eu comia eu botava para fora, até a água que eu bebia eu botava para fora. Porque a primeira quimioterapia que fizeram em mim foi muito forte. Foi muito forte a ponto da doutora falar que ela tinha que diminuir. E ela diminuiu o medicamento. Eu ia fazer a quimioterapia toda semana, todos os dias. Aí ela disse que eu tinha que fazer agora uma vez só por semana, porque o meu organismo não aguentou o remédio, a medicação que ela passou. Então ela diminuiu, ela botou a medicação como se fosse para uma pessoa idosa. E eu consegui agora fazer a quimioterapia, depois dessa primeira semana que eu passei mal. Eu nem fui mais à rádio, porque eu fiquei em casa de cama. E então eu fazia agora uma vez por semana. Mas a radioterapia eu fazia todos os dias, de segunda a sexta. Mas a quimio eu fazia uma vez na semana. Na semana que eu fazia a quimio, eu não fazia rádio, porque eu já saía da quimio sentindo mal. Aí eu não podia ir dirigindo, porque podia passar mal, eu tinha que voltar de van para casa. E com medo de passar mal dentro da van. Mas graças a Deus, sempre Deus me guardou, eu consegui chegar em casa. E ficava em casa de cama, não conseguia fazer mais nada. E esse período todo eu tentei trabalhar, porque o médico falou para mim que eu podia trabalhar, era vida normal. Mas só que para quem está passando pela situação, a vida não é normal, ela muda. E eu não conseguia trabalhar, eu saía para trabalhar, eu passava mal. Se eu abaixasse a cabeça, eu passava mal, ficava tudo escuro, porque eu não podia me alimentar direito por causa da garganta que estava queimada. Eu não conseguia falar, eu parei de falar, eu não pregava a palavra de Deus. Eu dentro de casa, quando queria alguma coisa, fazia gesto. Eu fiquei igual Zacarias não falou e eu também não falei. Por algumas semanas eu fiquei assim. Eu evitava falar, porque se eu falasse, machucava minha garganta, porque estava sensível, por causa da radioterapia. E aconteceu que veio com isso tudo, eu emagreci. Emagreci de 110 quilos para 73 quilos. E eu fiquei muito debilitado, não conseguia ir para a igreja. Muitas das vezes eu ficava em casa, às vezes eu ia para a igreja só de domingo. Ficava sentado no altar, não falava, não dava glória a Deus, não dava aleluia, só batia palma, porque eu não conseguia falar. E as pessoas me viam na igreja e se espantavam, porque estavam acostumados a me ver na igreja, dando glória, dando aleluias, pregando a palavra, e eu estava calado na igreja. Vinham pessoas de outro ministério na igreja para me ver. Eles não iam para cultuar, eles iam para me ver. E aconteceu que no final do tratamento eu consegui já começar a falar. Só não falava muito, mas falava pouco. E comecei na igreja a dar umas saudações curtas, mas também não alterava a voz por causa da garganta, ainda estava sensível. E para mim foi muito difícil. Eu fiquei fraco espiritualmente, porque eu não conseguia mais subir monte, eu não orava como eu orava. Eu pedi oração, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no Facebook que eu estava doente, pedi oração para os irmãos. Muitos irmãos, pastores, amigos, oraram, pagaram o preço pela minha cura, jejuaram. Eu não tive vergonha de dizer. Uma coisa que eu quero dizer para você também, meu irmão, que de repente deve estar passando por uma situação parecida, não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça oração, seja humilde, porque até Jesus pediu oração. Até Jesus chamou os discípulos para orar com ele. Então não tenha vergonha de pedir oração, não tenha vergonha de dizer que você precisa de ajuda, porque aquele que se humilha, Deus exalta.
Então eu não tive vergonha de pedir ajuda, de falar. Eu postava foto de quando eu estava fazendo lá o tratamento. Não tinha vergonha, porque muitos podiam dizer, ah, mas é um pastor, está passando por essa dificuldade, está passando por essa provação. Quem somos nós, irmão, para julgar um outro? Quem somos nós para dizer, ah, o fulano está passando por isso porque está em pecado? Então quer dizer também que, eu não quero me comparar, mas quer dizer também que Jó estava em pecado quando ele passou pela aprovação? Jó estava em pecado quando ele ficou doente, quando ele perdeu tudo que ele tinha? Deus deu testemunho dele. Deus deu testemunho. Falou que ele era um homem íntegro e se desviava do mal. Então não quer dizer porque você está passando por uma luta, por uma aprovação, que você está no erro. Mas isso é Deus aperfeiçoando o vaso. Isso é Deus aperfeiçoando a sua vida ministerial. Então ninguém está livre de nada, porque a Bíblia diz que da mesma forma que o ímpio sofre, pode sofrer o justo também. Entendeu? Existe uma diferença, que o ímpio não tem a presença, o ímpio não tem a presença de Deus, não tem a proteção, mas os justos, os crentes, os servos, os cristãos, eles também têm, eles têm a presença, eles têm a proteção de Deus. Os apóstolos sofreram. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e morreu apedrejado. E nós não iremos sofrer nesse mundo? Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflição, mas não era para desanimar, porque da mesma forma que ele venceu, nós também venceríamos. O segredo da vitória, da conquista, está na sua fé. O segredo da conquista, da realização, do milagre está na sua fé. Ou você crê que Jesus é suficiente na sua vida, ou você não crê. Ou você acredita que ele pode fazer o impossível na sua vida, ou você não crê. Então vem com esse testemunho para dizer para você, meu irmão, que é possível. Eu não podia falar, eu não podia fazer isso. Hoje na igreja eu dou glória, eu dou aleluia, eu louvo ao Senhor, eu prego a palavra, porque Deus entrou na minha vida e fez um milagre. E para encerrar aqui esse testemunho, quando o médico falou para mim que eu podia fazer tudo, que era vida normal, eu tentei, fui trabalhar e não consegui. Eu fiquei em casa, não consegui trabalhar. E o que aconteceu? As pessoas que eu contava que ia estar comigo na hora da dificuldade, que ia me ajudar, sumiu todo mundo, irmão. Eu não estou aqui defendendo nem A e nem B, eu falo a verdade, eu sou um homem de Deus, tenho que falar a verdade, não escondo nada de ninguém. Sumiu todo mundo. Quem eu pensava que ia me ajudar, sumiu. Mas Deus levantou pessoas, servos dele, até pessoas que não eram servos, para poder me ajudar. Pessoas ajudaram a mim com oração. Deus enviou pastores lá na igreja para pregar, porque eu não conseguia pregar. A pregação ficou por conta da minha filha e da minha esposa, mas Deus levantou homens de Deus para estar indo lá e pregando na minha ausência. Deus levantou pessoas para me ajudar financeiramente, porque eu não estava trabalhando. Deus levantou pessoas para poder enviar a cesta básica para mim. Deus fez isso. Deus levantou pessoas que eu não imaginava, que eu pensava que não gostava de mim. Deus enviou essas pessoas para me ajudar financeiramente. Teve pessoas que Deus mandou pedir o número do meu Pix, a minha chave Pix, para enviar dinheiro para mim. Eu quero dizer para você uma coisa. No momento em que eu estava doente, que eu estava fazendo tratamento, não faltou o pão dentro da minha casa e não faltou dinheiro no meu bolso. Porque Deus me sustentou, como continua me sustentando até o dia de hoje. Porque Ele disse comigo que Ele estaria comigo nessa tempestade. Ele estaria comigo nessa luta. E Ele cumpriu com a promessa. E quando eu estava chegando para o final do tratamento, Deus fez uma outra maravilha na minha vida. Eu tinha sinusite. E essa sinusite, ela muitas das vezes me impedia de pregar também. Eu ficava ruim, com dor de cabeça, o corpo ruim. Quem tem sinusite sabe do que eu estou falando.
Meus olhos inchavam, lacrimejavam, ficava aquele peso na cabeça. E logo assim que eu estava terminando o tratamento, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas botando secreção para fora. Botando secreção, e fui para o hospital, bateram chapa do meu pulmão. O médico falou, o seu pulmão tá limpo, eu não sei de onde está vindo essa secreção. E eu dormia com um balde do lado da minha cama, de tanta secreção que eu colocava para fora. E não era do pulmão. E depois que eu terminei o tratamento, eu fui entender que aquela secreção era da sinusite que eu tinha, que desde o ano passado, de junho do ano passado, que eu terminei o tratamento, nunca mais eu tive crise de sinusite. Jesus também me curou da sinusite que eu tinha. Um milagre. Ele entrega completo na nossa vida, meu irmão. O que me impedia, muitas das vezes, de pregar a palavra de Deus, que era a sinusite, Jesus também me curou. E no mês retrasado, eu fiz a tomografia que o médico pediu, porque tem que fazer tomografia. Ele falou que tem que fazer de 2 em 2 meses, depois o período aumenta de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, depois de 2 em 2 anos. Eu fiz a tomografia do pescoço, da cabeça, levei para ele, ele falou que não tinha mais nada. Ele falou que o tratamento foi o quê? Foi um sucesso, o médico falou para mim. Semana passada eu fui a ele de novo, ele me examinou, falou que está tudo bem. Aí eu falei para ele assim, doutor, eu posso pregar a palavra? Existe algum problema eu pregar a palavra? Ele falou, não, isso é a solução. Ele falou, você pregar é a solução. Aí eu estou pregando, irmão. Só não estou pregando as 3 vezes por semana, como eu pregava direto, por causa que a gente tem que não ir com muita sede ao pote. Mas 2 vezes na semana eu estou pregando, revezo com a minha filha, com a minha esposa, mas eu, graças a Deus, estou dando glória a Deus, estou pregando a palavra de Deus, estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque Ele me curou. Da mesma forma que Ele tocou na minha vida, Ele pode tocar na sua, Ele pode resolver o seu problema também. E para fechar aqui, quando eu estava debilitado, doente, em cima da cama, o diabo foi no meu quarto, irmão. O diabo foi no meu quarto. Eu acabei de me deitar, eu me lembro, eu acabei de me deitar. Ele botou, eu dormindo com o rosto virado para o lado de lá, ele botou aquela cara feia assim, ó, na minha frente. Eu fechei o olho na hora. Eu senti que ele me deu um soco bem aqui atrás, aqui, ó, com raiva de mim. E na hora eu clamei pelo sangue de Jesus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Desapareceu. Desapareceu. Eu já contei esse testemunho na igreja, já falei para os irmãos, já falei aonde eu sou convidado para pregar, eu dou esse testemunho. E desse dia em diante, eu comecei a pregar a palavra, eu comecei a falar de Jesus com mais intensidade. Eu só não sou acostumado a fazer live por causa da onde eu estou aqui agora. Minha filha trabalha aqui, ela estuda aqui, então não é sempre que eu posso fazer live aqui. Mas se eu pudesse, eu fazia 1 vez por semana, eu estaria fazendo live aqui para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, mesmo que o diabo, ele venha te amedrontar, ele venha dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, creia. Creia que Deus, Ele faz o impossível na sua vida. Fez na minha. E o médico falou assim, de 10 pessoas que têm esse problema, 10 morrem. E eu sobrevivi. O médico falou assim para mim, tá vendo essas pessoas todas que estão aí fora aí? O problema delas é por causa do cigarro, é por causa da bebida. E eu não bebo, eu não fumo. E o que aconteceu comigo foi uma provação que Deus permitiu eu passar para crescimento. Eu quero dizer isso para você nesta noite. A provação que você está passando no dia de hoje é para crescimento. É para crescimento espiritual. Não se desespere. Não jogue a toalha.
Não desista do chamado de Deus, porque isso que está passando na sua vida é para crescimento. Eu te digo uma coisa, se não houvesse um Golias na vida de Davi, ele nunca seria conhecido. Se não houvesse uma cisterna na vida de José, ele nunca seria governador do Egito. Está entendendo esse mistério? Então, tão somente creia que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. E depois que isso aconteceu, Deus já me levou, me chamou, 2 pessoas me chamaram para orar por elas, 2 pessoas com câncer. Uma eu fui, a outra eu não fui ainda porque essa pessoa está internada. Na semana que a gente ia na casa dela, ela internou. Mas Deus já colocou 2 pessoas com câncer para eu estar orando por elas. Uma eu já fui na casa dela, orei, dei o meu testemunho. E Deus tem feito a obra. Então não desanima. Envia esse testemunho para as pessoas que estão precisando, para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema, porque Deus é e continua sendo o Deus da providência. Amém? Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, no final dessa live. Que você seja abençoado por Deus, que todos os seus planos e projetos se realizem para a glória de Deus. Amém? Que o seu ministério flua, cresça, multiplique, prospere e que tudo aquilo que você colocar as mãos venha a ser abençoado para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Eu agradeço mais uma vez, peço que você compartilhe e fique com Deus. Até a próxima, para a glória de Deus. Amém? Fica na paz, que Jesus te abençoe. Aleluias.